Pronto. Aí depois eu mando para vocês. Vamos falar sobre esôfago e estômago. O esôfago ele é a continuação da faringe, é um tubo muscular, um tubo longo, cuja função principal é o transporte do alimento da faringe até o esôfago, até o estômago. Por ser muito longo, ele tem em torno de 20 a 25 centímetros, ele é dividido em três partes. Ele apresenta uma porção cervical, uma porção torácica e uma porção abdominal. A maior parte do esôfago é sua porção torácica, como vocês observam aqui. O esôfago torácico ele fica atrás da traqueia e mantém uma íntima relação com a artéria aorta, principalmente o arco aórtico e a aorta descendente. O esôfago, então, atravessa o hiato esofágico do diafragma e desemboca no estômago. Então, são relações importantes, a gente vai mostrar aqui um pouco dessa estrutura. Aqui vocês observam que o esôfago ele tem uma musculatura longitudinal externa, uma circular interna, e que tem uma íntima relação com a traqueia e com os brônquios. Ele fica localizado atrás da traqueia. É uma relação íntima, uma relação que muitas vezes acaba causando dificuldades em processos de intubação. Quando você vai fazer intubação de via aérea, muitas vezes o tubo ele passa inadvertidamente para a região do esôfago. É uma região que, quando você faz uma endoscopia digestiva, por exemplo, você pode perfurar o esôfago e fazer uma fístula com a traqueia. Então, essa relação é muito íntima, muito importante. O esôfago cervical é uma região muito pequena, em torno de 2 a 2,5 centímetros. É uma região que se continua com a faringe, como vocês observam aqui, localiza-se atrás da traqueia. Então, é uma região bem pequena, 2 a 3 centímetros. E se nós fizermos um corte transverso, aqui vocês estão vendo o esôfago cervical, ele fica localizado próximo à glândula tireoide, ele tem uma relação com a glândula tireoide. Então, nesse corte transverso, nós observamos o esôfago cervical, a traqueia e a glândula tireoide. Então, o esôfago cervical ele fica próximo da glândula tireoide e do feixe vasco nervoso carotídeo. Os grandes vasos do pescoço eles estão próximos do esôfago cervical. Então, é uma região que fica localizada numa área nobre do pescoço. Lesões nessa região, tumores nessa região, acessos nessa região, são complexos justamente por causa dessa relação com a traqueia, com a tireoide, com os grandes vasos. O divertículo de Zenker a gente já comentou, ele faz parte da faringe, a gente já falou bastante nele. O esôfago torácico é a principal porção do esôfago, íntimo contato com a traqueia, como a gente já falou. Aqui vocês observam a relação do esôfago com a veia ácidos, com os brônquios principais. E o esôfago ele fica próximo da coluna cervical. Então, essa região, esse órgão é, portanto, bastante longo, bastante importante. Outra relação do esôfago torácico que merece destaque, aqui vocês estão vendo nesse corte transverso, é a relação que o esôfago mantém com o coração, principalmente com o átrio esquerdo. Então, o esôfago ele mantém uma íntima conexão com o átrio esquerdo. Então, se você está diante de um paciente com disfagia, que é a dificuldade de deglutição, no seu diagnóstico diferencial, nós precisamos sempre ter em mente que isso pode ser causado, uma das causas dessa disfagia pode ser um aumento de volume do átrio esquerdo, numa insuficiência valvar, numa insuficiência cardíaca. É muito comum um paciente com insuficiência cardíaca, com aumento do átrio esquerdo, com obstrução valvar, esse aumento cardíaco comprimiu o esôfago e o paciente desenvolveu uma disfagia, muitas vezes até o primeiro sintoma dele. Então, sempre que vocês estiverem diante de um paciente com disfagia, lembrem-se disso. O professor falou que o esôfago mantém contato ali com o coração, pode ser uma compressão cardíaca que está gerando essa disfagia. Então, esse aqui é um corte tomográfico, aqui o instrumento da coluna vertebral, aqui o externo, o ventrículo esquerdo, ventrículo direito, aqui vocês estão vendo as artérias pulmonares, o esôfago, a artéria aorta, veia ácidos. Durante o seu trajeto, como a gente falou, o esôfago ele é um órgão bastante longo. No seu trajeto, o esôfago ele apresenta algumas regiões que têm um diâmetro menor.
E essas regiões de diâmetro menor do esôfago são chamadas de constricções esofagianas. E essas constrições esofagianas ficam justamente no início do esôfago, aonde na transição da faringe com o esôfago, aonde fica localizado o músculo constrictor inferior da faringe, mais precisamente o crico faríngeo. Então, a primeira constricção do esôfago é o crico faríngeo. A segunda constricção do esôfago é quando o esôfago mantém íntima relação com o brônquio esquerdo. Alguns autores, isso é importante que vocês façam essa ressalva, consideram a relação do arco aórtico também levando a uma constricção esofágica. Então, alguns livros vocês vão ver o esôfago tendo 3 constricções, alguns livros vocês vão ver o esôfago tendo 4 constricções. Então, alguns livros vão falar músculo cricofaríngeo, brônquio fonte esquerdo e quando o esôfago atravessa o diafragma no hiato esofagiano do diafragma. Mas alguns livros relatam que o arco aórtico também seria uma constricção. Então, caso isso caia em prova, vocês podem botar essa observação. São 3 ou 4, dependendo da situação. Particularmente, o arco aórtico eu acho que não causa constricção, mas a gente é obrigado a comentar o que os livros falam. Quando o esôfago atravessa o diafragma, ele se une ao estômago. E essa união é chamada de junção esôfago-gástrica. E essa junção esôfago-gástrica ela é de fundamental importância para evitar o refluxo do conteúdo gástrico por o esôfago. Isso porque aqui no hiato esofágico do diafragma não existe um esfíncter verdadeiro. Não existe um esfíncter verdadeiro. E existem algumas estruturas que acabam funcionando como elementos que evitam esse refluxo. Então, alguns elementos são a própria musculatura do diafragma, mas o principal elemento é essa membrana que recobre o diafragma e se estende à junção esôfago-gástrica. É a membrana freno-esofagiana. A membrana freno-esofagiana ela é de fundamental importância para fixar o esôfago em sua posição, a junção esôfago-gástrica em sua posição e evitar o refluxo gastroesofagiano. Então, a própria gravidade é um outro fator que seria importante, a diferença de pressão entre o tórax e o abdômen, mas o elemento mais importante para evitar esse refluxo é a membrana freno-esofagiana. Então, o que evitaria o refluxo? A membrana freno-esofagiana, a diferença pressórica, a musculatura do hiato, esse ângulo entre o esôfago e o estômago, que é um ângulo de Rhys, essa prega mucosa, pouca função, a musculatura esôfago-gástrica, essa prega mucosa, alguns autores denominam ela de prega de Gubarov. Então, seriam alguns fatores envolvidos aí evitando o refluxo, mas sem dúvida a mais importante é a membrana freno-esofagiana. Se houver qualquer problema nesses elementos, principalmente se a membrana freno-esofagiana se desgastar, se romper, olhem o que pode acontecer. O esôfago, a junção esôfago-gástrica, ela sai da sua posição, ela se desloca. E esse deslocamento da junção esôfago-gástrica leva ao refluxo gastroesofagiano. O refluxo gastroesofagiano ele é caracterizado por uma queimação retroesternal muito forte, o que a gente chama de pirose. O paciente tem náusea, tem vômito, tem desconforto, tem dor, é uma sintomatologia muito intensa. E esse deslocamento da junção esôfago-gástrica é chamada de hérnia de hiato esofagiano. Essas hérnias de hiato esofagiano elas podem ser de 2 tipos. As paraesofagianas, onde o estômago sobe e o esôfago fica em sua posição, e a hérnia de deslizamento, que é essa que nós estamos vendo, onde a junção esôfago-gástrica sobe. Aí vocês vão perguntar, mas qual a diferença de uma hérnia para outra? Tem diferença? Tem diferença. A hérnia de deslizamento, a junção esôfago-gástrica, ela se desloca de sua posição. Então, essa hérnia geralmente é associada a refluxo. A hérnia paraesofagiana, a hérnia de hiato paraesofagiana,
geralmente a junção esôfago-gástrica está em sua posição. Geralmente você não tem refluxo, mas é um tipo de hérnia que essa parte do estômago que sobe, ela pode se encarcerar, você pode ter uma torção dessa região, é mais perigosa. O indivíduo ele pode ter que operar de urgência por um comprometimento vascular dessa região. E esse refluxo crônico, ele acaba causando alteração da mucosa do esôfago e, a médio e longo prazo, pode levar a neoplasias dessa região. Então, aqui nós estamos vendo essas alterações causadas pelo refluxo crônico. Essas alterações, elas levam a uma alteração, uma metaplasia, que é chamada de esôfago de Barrett, que a gente observa aqui na visão endoscópica, e essa metaplasia pode levar ao câncer esôfago-gástrico, que é extremamente grave. Então, essas hérnias de hiato, esses refluxos, eles têm que ser tratados para evitar essas consequências graves no futuro. E o tratamento disso, o tratamento da hérnia de hiato, as hérnias de hiato, ele pode ser, geralmente é clínico, mas em casos mais graves você pode necessitar da realização dessas cirurgias de correção de hérnias de hiato. Existem várias técnicas cirúrgicas. Hoje em dia você faz essa correção por via laparoscópica ou robótica. Antigamente era feita por via aberta. Geralmente você faz um pregueamento do estômago, fazendo tipo um jaquetão do fundo do estômago envolvendo o esôfago para que ele não suba mais, para que o esôfago fique em sua posição. Então, essa cirurgia, ela é hoje em dia feita de forma minimamente invasiva por via laparoscópica ou robótica. O esôfago, por ser um órgão longo, ele acaba tendo múltiplas fontes de vascularização. Então, as artérias que irrigam o esôfago, elas geralmente se originam, observem aqui, as esofagianas inferiores se originam da gástrica esquerda. Então, a artéria gástrica esquerda origina as esofagianas inferiores, uma artéria que sai do tronco celíaco da aorta. As esofagianas superiores, elas se originam da aorta descendente, do arco aórtico, de artérias tireoidianas. As artérias tireoidianas também irrigam o esôfago. Então, o esôfago ele tem origem, ele é vascularizado por ramos da tireoideia inferior, por ramos da tireoideia superior, por ramos do arco aórtico, por ramos da aorta descendente, por ramos do tronco celíaco, por ramos da gástrica esquerda. Mas, basicamente, as artérias que irrigam o esôfago, elas são chamadas de esofagianas superiores e esofagianas inferiores, mas essas artérias esofagianas superiores e inferiores acabam apresentando múltiplas fontes de origem, múltiplas origens. As veias esofagianas, elas apresentam a mesma denominação, múltiplas fontes também. Geralmente, as veias esofagianas superiores drenam para o sistema ázygos e as veias esofagianas inferiores para o sistema porta-hepático. Isso a gente vai ver mais adiante. Essas veias do esôfago, elas têm um calibre bem fino. E, em determinadas circunstâncias, quando você tem obstrução da veia porta, síndrome de hipertensão porta, essas veias podem ficar varicosas. E essas varizes de veias esofagianas que vocês observam aqui podem causar um sangramento copioso, que é chamado de hematêmese. Hematêmese é quando você vomita sangue, falando na linguagem leiga. Então, a hematêmese ela é causada por diversas etiologias. Uma delas são essas varizes esofagianas que causam sangramento copioso. A drenagem linfática do esôfago é feita para linfonodos no tórax, principalmente linfonodos traqueobrônquicos e linfonodos localizados ao longo do tronco celíaco. Então, o esôfago drena para linfonodos traqueobrônquicos ao longo do tronco celíaco e também para linfonodos cervicais. O conhecimento dessa drenagem linfática do esôfago ela é muito importante por conta da disseminação dos tumores do esôfago. Então, os tumores esofagianos eles acabam se disseminando para essas cadeias linfonodais. E a inervação do esôfago ela é feita pela cadeia simpática torácica
e pelo nervo vago, que é o nervo décimo par craniano, que é eminentemente parasimpático. O nervo vago, ele origina dois troncos vagais, o tronco vagal anterior, que vocês observam aqui, e o tronco vagal posterior, que fica localizado atrás do esôfago. Esses troncos vagais, eles vão se dirigir até o estômago, onde vão fazer inervação gástrica, que é muito importante no controle da secreção gástrica. Então, tronco vagal anterior, tronco vagal posterior. E essa inervação, essa formação dos troncos vagais, ela é muito variável, você tem vários tipos de formação. Aqui vocês estão vendo o tronco vagal posterior. O nervo vago direito e o nervo vago esquerdo, eles se emaranham aqui no esôfago, eles formam uma grande divisão, e o tronco vagal posterior é eminentemente formado pelo nervo vago direito, o tronco vagal anterior é eminentemente formado pelo nervo vago esquerdo, mas isso tem grandes variações. Aqui vocês observam ainda que o esôfago ele apresenta dois plexos no seu interior, um plexo entre a musculatura longitudinal externa e circular interna, que é o plexo mioentérico, também chamado de plexo de Auerbach, e o plexo submucoso, que é o plexo de Meissner. Esses plexos eles controlam a contração da musculatura esofagiana, e principalmente esse plexo mioentérico ele acaba sendo afetado por um parasita muito comum no nosso meio, que é o parasito da doença de Chagas. Então, o parasita da doença de Chagas, ele cursa essa doença, a doença de Chagas, ela tem várias alterações, principalmente cardíacas, mas esses doentes eles podem desenvolver megaesôfago e megacólon, justamente pela lesão desses plexos mioentéricos desses dois órgãos. Então, o plexo mioentérico acaba sendo lesado pelo parasita da doença de Chagas. Mas a principal doença do esôfago é o câncer de esôfago esse, que pode ser originado a partir de um refluxo crônico, como a gente já falou. Esses cânceres ocorrem na junção esôfago-gástrica ou no corpo do esôfago, e a principal etiologia desses tumores é o fumo e a ingestão de bebidas quentes. Então, existem alguns países do Oriente Médio onde se tem o hábito de ingerir chás muito quentes. E nesses locais, os indivíduos têm uma taxa muito maior de câncer de esôfago que o resto do mundo. Então, fumo, etilismo, ingesta de bebida quente, refluxo gastroesofagiano são alguns dos fatores que levam ao câncer de esôfago. E esse tumor ele tem um grande problema, é que muitas vezes ele só dá sintoma quando ele está avançado, em estágio avançado. O indivíduo continua conseguindo deglutir relativamente bem com até 1/3 da sua luz do esôfago. Então, quando ele tem sintomas, geralmente já está com o tumor em estágio avançado, ocupando mais de 2/3 da luz do esôfago, e isso acaba sendo muito problemático para o paciente. Mas os principais sinais e sintomas dessa doença são a disfagia e a hematêmese. E emagrecimento, o paciente acaba não conseguindo comer adequadamente. E nesses casos, vai ser necessária a retirada do esôfago. E se você precisar tirar o esôfago, uma cirurgia que é ainda muito feita, que resolve muito bem esse problema, é a substituição do esôfago por uma alça de intestino grosso. É a chamada esôfago-coloplastia. Você tira o esôfago com o tumor, coloca uma alça de intestino grosso, fazendo uma anastomose com o esôfago cervical e com o estômago. É uma cirurgia de grande morbidade, mas que o indivíduo acaba respondendo muito bem a uma solução para esses casos. O estômago. O estômago ele fica, como vocês observam, na cavidade peritoneal. É um órgão muito importante para a digestão. Ele produz o ácido clorídrico, produz a pepsina e mistura os alimentos. Então, aqui vocês observam a cavidade abdominal aberta, o estômago em íntima relação com o fígado, com o cólon transverso, e ele está unido ao fígado através dessa dobra de peritônio, que é o chamado omento menor. O omento menor é uma dobra dupla de peritônio que une o estômago e o duodeno ao fígado. E aqui, na borda inferior do estômago, fica localizado o omento maior. O omento maior é uma dobra dupla de peritônio que une o estômago ao intestino grosso e se reflete
cobrindo todo o andar inferior do abdômen. Então, o aumento maior e o aumento menor são dobras de peritônio que unem o fígado ao intestino grosso e ao fígado, como vocês estão observando aqui. O estômago, ele tem um formato, se a gente extrapolar um pouquinho, ele se assemelha a uma letra J. Alguns autores dizem que ele parece um chifre de novilho, eu realmente não consigo ver isso. Ele tem uma parede anterior, uma parede posterior, uma borda medial, que é a chamada pequena curvatura do estômago, uma borda lateral, que é a chamada grande curvatura do estômago. Então, o estômago tem uma parede anterior, ou face posterior, curvatura menor, curvatura maior, são as porções, as partes aí do estômago. As regiões a gente vai ver mais adiante. Observem aqui, a gente seccionou o ligamento gastrocólico, que é parte do aumento maior, e rebateu cranialmente o estômago. Com isso, a gente observa o pâncreas. O pâncreas ele fica localizado atrás do estômago, como a gente vê nesse corte transverso. Essa relação é de fundamental importância, a relação que o pâncreas e o baço mantêm com o estômago. O pâncreas fica localizado posteriormente ao estômago, o baço localizado mais à esquerda, mais lateralmente ao estômago. Para eu visualizar o pâncreas, então, eu preciso seccionar o ligamento gastrocólico e rebater o estômago cranialmente. Nesse corte sagital, nós observamos o estômago, o aumento menor, o aumento maior e as diversas alças intestinais e o mesentério, por onde chega a vascularização do abdômen. Então, o estômago e o fígado têm uma íntima relação, como vocês podem observar. Nesse corte transverso, novamente, a gente vê o estômago, o fígado. Então, o aumento menor, aqui a gente está vendo o ligamento o ligamento entre o estômago e o baço, o ligamento gastrolienal, que é uma dobra de peritônio que une o estômago ao baço. Então, o estômago está unido ao fígado pelo aumento menor, o ligamento hepatogástrico, e o ligamento gastrolienal, que une o estômago ao baço. O formato do estômago é extremamente variado, e isso vai depender do grau de enchimento dele, da quantidade de alimento que o indivíduo ingere, do biotipo do indivíduo, mas, enfim, o estômago ele pode ter diversos tamanhos, diversos formatos, isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Sob o ponto de vista funcional e histológico, o estômago ele apresenta regiões. A região imediatamente adjacente ao esôfago é chamada de cárdia. A região localizada acima da entrada do esôfago é o fundo gástrico. Fundo gástrico que geralmente apresenta uma grande quantidade de ar no seu interior. A maior parte do estômago é o corpo gástrico. E essa região de transição entre o estômago e o duodeno é o antro, o piloro, separado em antro pilórico e canal pilórico. Então, o estômago ele apresenta uma região chamada cárdia, fundo, corpo, piloro, separado em antro e canal pilórico. Todas essas regiões apresentam diferenças histológicas. Observem aqui, nesse outro esquema, o aumento menor e o aumento maior, que a gente já comentou. Esses aumentos são dobras duplas de peritônio com gordura no seu interior, então são também chamadas pelos cirurgiões de epíplon. Epíplon ou aumento são sinônimos. O fundo gástrico, essa região que fica localizada acima da entrada do esôfago, ela geralmente tem ar. E na radiografia simples de tórax, ela é muito bem delimitada, como vocês observam. Então, aqui vocês estão vendo a sombra do diafragma, a sombra cardíaca e ar embaixo do diafragma. Esse ar, quando presente, é característico do fundo gástrico. Guardem essa imagem, vocês vão ver isso para o resto da vida de vocês. O estômago ele é eminentemente formado por musculatura, uma camada muscular importante, que é muito forte na região do canal pilórico, formando um verdadeiro esfíncter, que é o esfíncter pilórico, que separa ou que regula a passagem do alimento do estômago para o duodeno.
Então, o canal pilórico ele tem uma musculatura muito importante, que é o esfíncter pilórico, que acaba regulando essa passagem. Aqui vocês observam, cada região do estômago tem uma característica histológica diferente, a gente não vai entrar em detalhes aqui, e essas células elas acabam produzindo ácido clorídrico, pepsina, e se houver algum desequilíbrio aqui, mediado por estresse, por fumo, etilismo e outros problemas, você tem um aumento da secreção de ácido clorídrico, e isso acaba levando ao desenvolvimento de doença ulcerosa péptica. Doença ulcerosa péptica é essa que pode causar sintomas dos mais variados, até uma perfuração do estômago com uma peritonite, um abdômen agudo, levando o indivíduo a uma cirurgia de urgência. Então, cuidado com esses sinais e sintomas de hipersecreção gástrica, de gastrite, tem que ser tratado, tem que ser investigado através de endoscopia, tratado com medicamento para evitar uma perfuração como essa, como vocês estão observando. O estômago ele é irrigado por diversas artérias. Então, as principais artérias que irrigam o estômago são a gástrica esquerda, que vocês estão vendo aqui, ramo da artéria celíaca, a gástrica direita, que é ramo da artéria hepática comum. Gástrica direita e gástrica esquerda se anastomosam na curvatura menor do estômago. Na curvatura maior do estômago, se localizam as artérias gastroepiploica esquerda, ramo da esplênica, e a gastroepiploica direita é ramo da gastroduodenal. Então, a artéria gastroduodenal, que também é ramo da hepática comum, ela origina a gastroepiploica direita, a gastroepiploica esquerda, ramo da esplênica. Essas artérias fazem uma ampla anastomose na curvatura maior do estômago. E as artérias gástricas curtas, ramos também da esplênica, irrigam o fundo. Então, o estômago tem uma grande quantidade de artérias que irrigam, ou importantes artérias, melhor dizendo, que irrigam a curvatura menor, gástrica direita e esquerda, uma importante quantidade de artérias, ou importantes artérias que irrigam a curvatura maior, gastroepiploica direita e esquerda, e as gástricas curtas, ramos da esplênica, que irrigam o fundo gástrico. Essa é a vascularização arterial. Drenagem venosa, os vasos têm a mesma nomenclatura, e esses vasos eles acabam drenando para a veia porta-hepática. As veias do estômago drenam para a veia porta-hepática em última instância. Os linfáticos do estômago são muito importantes na disseminação dos tumores gástricos. E esses linfáticos, eles geralmente acompanham os vasos. Então, você tem uma grande quantidade de linfáticos ao longo da curvatura menor, uma grande quantidade de linfáticos ao longo da curvatura maior e perto dos vasos gástricos curtos. Então, esses vasos linfáticos, eles acabam sendo de grande importância na disseminação dos tumores gástricos. E quando você vai fazer uma retirada do estômago por conta desses tumores gástricos, esses linfonodos têm que ser retirados também. A inervação do estômago, a gente já falou, ela é eminentemente originada a partir dos troncos vagais anterior e posterior, ramos do nervo vago, que nós comentamos, e da cadeia simpática torácica. Então, esses nervos do estômago, principalmente os troncos vagais, vão ser responsáveis pela inervação do estômago e pela secreção do ácido clorídrico. Então, o nervo vago, décimo par craniano, é fundamental para essa inervação gástrica. Aqui a gente está vendo o nervo vagal posterior, aqui o nervo vagal, o tronco vagal anterior. Então, a inervação do estômago é muito importante. A principal patologia do estômago são as úlceras pépticas, que nós comentamos, mas os tumores gástricos eles são muito frequentes também. E esses tumores gástricos, eles têm uma morbidade, uma mortalidade muito alta, porque eles geralmente são diagnosticados em fases mais avançadas. Então, o tumor gástrico, quando diagnosticado, você tem que retirá-lo, ressecá-lo, para evitar que o paciente vá a óbito, tenha disseminação desses tumores. Existem várias cirurgias, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas, por exemplo, no caso de tumores do corpo gástrico, uma opção é a retirada de parte do estômago e a reconstrução do trânsito intestinal com uma alça. Essa cirurgia, esse bypass chamado de Bill-Roth 2,
onde você desvia o trânsito intestinal. Obviamente, você tem que tirar o tumor. O trânsito, no início, o paciente vai ter sérios problemas aí digestórios, mas ele acaba se adaptando. Uma outra cirurgia que era feita era o Biorhot 1, mas esse aqui acaba causando muitos problemas de vômito, digestão, digestórios, problemas de diarreia. Então, os cirurgiões preferem fazer esse Biorhot 2. Hoje em dia, tudo por via robótica e laparoscópica. Antigamente era por via aberta. E a gente não pode falar de estômago sem comentar da cirurgia bariátrica. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a cirurgia bariátrica existem vários tipos e ela teve um avanço muito grande nos últimos anos, tanto na laparoscopia como na robótica. Então, hoje em dia, são cirurgias muito mais simples. Uma cirurgia bem simples que é feita hoje em dia é o sleeve, onde você passa um grampeador aqui no meio do estômago, diminuindo a quantidade do estômago, mas existem outras cirurgias mais complexas, onde você faz derivações. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas a cirurgia bariátrica é um capítulo dentro da cirurgia geral, mas eu queria que só vocês já tivessem uma noção, uma ideia de que para realizar esses procedimentos, a anatomia ela precisa ser muito bem delimitada, muito bem conhecida. Então, era isso que eu queria falar com vocês, basicamente. Deixa eu ver se eu consigo parar a gravação aqui.